Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do horário que você está vendo esse vídeo. Hoje o tema do vídeo será sobre encorajamento para os discípulos desanimados. Para todo ser humano, que é gente, né? Gente como a gente, é normal ao longo da vida passar por períodos de desânimo. Isso se a pessoa é religiosa ou não religiosa, se ela serve alguém ou não serve. Qualquer pessoa passa por desânimos por N fatores. Algumas pessoas passam por desânimo devido às enfermidades, outras pessoas passam por desânimo devido às perdas, seja perdas de um ente querido que faleceu, de um relacionamento que acabou, ou de perder um emprego, ou que perdeu algo material, rompimento de uma amizade, enfim, troca de emprego, mudou de cidade, mudou de país. As pessoas se desanimam por N motivos. E a palavra de Deus diz em Hebreus 4:12 assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Como a palavra de Deus é para o homem, né? Nada melhor do que se apegar na palavra de Deus para vencer o desânimo. Eu vou falar alguns motivos que eu acho que é comum para as pessoas entrarem no desânimo, né? Tem alguns motivos comuns que você vê na palavra de Deus, que as pessoas sim entram no desânimo, aí do desânimo vai para depressão, da depressão a pessoa não quer mais viver, enfim. São muitos os motivos, mas eu separei alguns. O primeiro, né, devido ao século XXI, potencializou isso, né? Porque hoje o primeiro motivo é querer agradar a todos. Devido às redes sociais, né, as pessoas vivem para os selfies, vivem para os likes, vivem para os comentários. Ela não curte o momento, né? Ela não curte a família, o passeio. Ela quer tirar um selfie para ser comentado, para ser ouvido. As pessoas, por exemplo, faz caridade hoje, né? Dá uma moeda aqui, uma marmita e tira uma foto para postar no Facebook, para falar que está fazendo caridade, bem pro próximo, enfim. Hoje nada que as pessoas fazem, elas fazem porque querem fazer, né? Quer fazer porque quer status, quer um like, quer um comentário, enfim. E querer agradar a todo mundo, né? Viver para os outros, não para si, muito menos para Deus, é impossível, né? Você conseguir agradar a todos. E esse é um dos motivos principais, né? A pessoa, ela pauta a vida dela na opinião alheia. Ela pauta a vida dela, tudo que ela faz é o que os outros vão achar, o que fulano, beltrano vai achar. E uma pessoa que vive assim, ela não consegue, né? Óbvio, agradar a todos. E devido àquele, chamamos a pessoa assim, né? Politicamente correta, né? A pessoa quer viver para agradar a todo mundo, né? Aí você olha para Jesus, Jesus conseguiu agradar a todos? Não, né? Muito menos os religiosos e nem os políticos. Jesus viveu para agradar único e exclusivamente Deus, né? Por isso que ele foi bem sucedido, né? Porque quem agrada a Deus, automaticamente ele se encarrega das demais pessoas, né? Então é impossível agradar a todos. O importante é agradar a Deus. Se você vê um exemplo, né? Tirando Jesus, que eu já falei, outra pessoa que viveu para agradar a Deus foi Moisés, né? Moisés, ele deu exemplos que ele sabia quem ele servia e quem ele queria agradar. Eu vou dar alguns exemplos de Moisés aqui, né? Se você ler Hebreus 11:27, olha o que diz. Pela fé saiu do Egito,
Não temi na ira do rei, e perseverou, porque via aquele que era invisível, né? É óbvio que Moisés tentou agradar a Deus. Outra pessoa também que tentou e viveu para agradar a Deus e não os homens foi Paulo, né? Olha o que ele diz em Gálatas 1:10. Por, deixa eu mudar a tradução aqui da Bíblia, né? Que essa tradução é feia. Gálatas 1:10. Por acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar os homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar os homens, não seria servo de Cristo. Então é muito simples. Quem tenta agradar apenas os homens ou a todos eles, né, não consegue servir a Cristo, né? Porque Jesus falou, ou você serve ele ou você serve os homens, né? No caso, ele deu o exemplo, ou você serve a Deus ou você serve o dinheiro, né? Não tem como você agradar tudo, ou você agrada a Deus ou agrada os homens. E uma dica, né? Você precisa respeitar as pessoas e não querer agradar elas. Se você respeita, já tá de bom tamanho, não precisa agradar a todos. Independente do que a pessoa pense de você, né? Se você se baseia a sua vida na palavra de Deus e tentar agradar a Deus, a opinião dos outros pouco importa, né? Afinal, você sabe quem você serve, né? Igual Moisés, igual Paulo, igual Jesus. Aí fica uma pergunta pra gente, né? Quem eu estou tentando agradar? A Deus ou as pessoas, né? É outro motivo, outra causa, né? Quando os planos não saem como planejado, né? As pessoas planejam a sua vida, os seus projetos e não acontece como a pessoa quer. É um motivo para desânimo, né? Aí dizem Provérbios 16:1. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua, né? Então, outro motivo que dá desânimos nas pessoas é os planos. A pessoa tem muitos planos, muitos projetos, muitos sonhos, muitos objetivos e nenhum é concretizado. O que acontece? O desânimo. A pessoa se desanima. Porque nada que ela planeja, né, fica aquele discurso, nada que planeja dá certo. Nada que ela quer dá certo, mas todo mundo sabe que só o que dá certo é o que Deus quer. Por isso que Jesus falou em João 14, né, que se você pedir segundo a vontade dele, ele o fará, né, mas é segundo a vontade dele. Quando você pede e não está de acordo com a vontade dele, não acontece, simples assim. Outro motivo para desânimo é a pessoa não sabe para onde está indo. Ela vive, que é o contrário da pessoa anterior, né, que cria um monte de projeto que nenhum está de acordo com a vontade de Deus. Tem pessoa que vive sem nenhum projeto, né, sem nenhum objetivo, não sabe para onde está indo, não sabe quem serve, não tem alvo. A pessoa também e pior, né? Pior não é nem ter alvo, né? É a pessoa ter um alvo errado, né? No caso, é uma pessoa que não sabe para que foi chamado, né? Não sabe a profissão que foi chamado, não sabe se foi ter um dom de ser pai ou não sabe se foi chamado para casar ou não sabe, que nem tem muito, você vê muito na igreja, né? As pessoas, tipo, pregando sem o dom, cantando sem o dom, fazem, né, tudo para Deus, né, mas se frustra porque não tem um dom, né, cada um tem um dom. E Paulo falou para cada um ficar naquilo que foi chamado, né. E o importante, como que a gente sabe isso? Busca a Deus, ora a Deus que ele mostra o caminho, né. Então é importante sim você ter objetivos de curto, de médio e de longo prazo, né. Tudo, lógico que tem que usar o bom senso, ter sabedoria, discernimento e saber aquilo que você vai conseguir realizar, né? A Bíblia fala que tudo que for útil, tudo que for agradável, tudo que for de boa fama, nisso a gente deve pensar, né? Então, a pessoa querer estudar, querer trabalhar, melhorar, ser menos negligente, melhorar as condições financeiras, isso aí é útil, né? É agradável, né?
não ser negligente com a família, não ser negligente com o estudo da palavra de Deus, com a oração. Ter objetivos de curto, médio e longo prazo é importante. É outro motivo do desânimo, né? As pessoas vivem pelas recompensas que Deus pode oferecer nessa vida, né? A pessoa vive para hoje, né? Como Paulo fala que a pessoa que vive assim, o Deus dela é o estômago, né? Então a pessoa vive para ser recompensa dessa vida. Os bens materiais, status, poder, fama, ser reconhecido, ser lembrado. E quem vive assim também, lógico que é motivo de desânimo, né? Porque está errando o alvo, né? Jesus não chamou ninguém para ser recompensado só apenas nessa vida, né? Pelo contrário, Pedro perguntou para Jesus, né? No diálogo lá, falou: "Ah, Jesus, nós abandonou tudo para te seguir, o que a gente vai ganhar?" Aí você vê a resposta de Jesus, né? Que em tribulação, dores, sofrimentos, perseguições, 100 vezes mais, né? E depois de tudo isso, a vida eterna. Foi o que Jesus respondeu. Mas quem vive apenas por essa vida, para essa recompensa dessa vida, é uma pessoa que se frustra, uma pessoa que entra em desânimo, né? É outro problema. Outra coisa outro motivo, outro fator que desanima as pessoas é a demora. As pessoas não sabem esperar, né? Seja algo que Deus prometeu, seja algo que a pessoa está batalhando, está almejando, né? E não chega. A pessoa quer uma casa nova, né? E tá, sei lá, 10 anos, 15 anos esperando e não aconteceu. Ou um solteiro, uma solteira que quer casar, ainda não veio o príncipe, né? O tal de Isaac, ou a tal de Rebeca, as pessoas se desanimam, né? Vivem num desânimo, né? Ou as pessoas não conseguem melhorar, quer melhorar da noite pro dia, acho que é um processo instantâneo, né? Sendo que tudo é progressivo na vida, né? A gente nasce e espera morrer, né? Uns vai de novo e outros vão de velho. Mas um dos motivos, né, que causa desânimo nas pessoas é a demora, seja o que for que a pessoa esteja esperando, né? Até o principal seria a vinda de Cristo, né? As pessoas desanimam, ficam desanimadas. Aí Pedro fala lá na carta dele que um dia ou 1000 anos é a mesma coisa para Deus, né? E o Salmo 40 fala, né? Coloquei a minha esperança, né, no Senhor. Outra tradução diz, né? Esperei com paciência no Senhor. Quem coloca a esperança e espera com paciência, né? Termina o Salmo, né? Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ou, em outra tradução, o meu clamor, né? Quem vive em Deus, espera em Deus, né, não se frustra, não se desanima, não cansa, porque Jesus falou que as pessoas têm que viver cada dia o seu mal, é um dia por vez, né? Não fica contando o que passou e não fica ansioso por quantos dias há de esperar, né? Eu acho que o objetivo mais sério, né, e o problema mais sério do desânimo é que as pessoas desanimam porque perderam de vista o destino final e para que foram chamadas, né? As pessoas sabem que nós somos hebreus, né? A palavra hebreu quer dizer peregrino, né? Um viajante, né? Estamos aqui de passagem, seja nessa casa terrestre, que é nosso corpo, né? Que Paulo fala que é um corpo corruptível, que é passageiro, seja na vida aqui nesse planeta Terra, né? Que estamos de passagem também. E que a vida só começa depois da morte, né? Da morte terrestre, né? Do corpo corruptível. E as pessoas esquecem disso, né? Que a verdadeira vida ainda há de começar. Aqui estamos esperando a volta do Mestre, né? Jesus falou em João 14, né? Que era para os discípulos não turbar o coração, né? Porque na casa do pai dele havia muitas moradas
e aonde ele estiver, queria que cada um de nós estivesse também. E se não fosse assim, ele não teria falado, né? Só que as pessoas esquecem que a gente foi chamado para isso, né? Os que estavam com Jesus já estão com Jesus, né? Na época que ele veio. Já morreram, já foram para lá, os que veio antes da gente. Nós estamos esperando morrer para ir junto dele. E fomos chamados para servir o Mestre. As pessoas esquecem que a vida aqui de espera, né, é fé, né? A gente sabe que o desânimo por esperar pode acometer a qualquer um. Mas Hebreus 11 fala todos que viveram pela fé e todos que esperaram, né? E todos que estavam lá sabiam para que foi chamado, né? E qual era o destino final, né? Olha o que diz em Hebreus 11, do 23 ao 27. Vou dar uma lida. Mediante a fé, Moisés, ainda recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, porque perceberam que sua formosura não era comum, e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser aclamado como filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres que o pecado é capaz de proporcionar por curto período de tempo. Por amor ao Messias, julgou sua desonra uma riqueza mais excelente que os tesouros do Egito, porquanto contemplava sua gloriosa recompensa. Por meio da fé abandonou o Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, pois fitava aquele que é invisível. Por intermédio da fé, celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o anjo destruidor não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Então ele não perdeu de vista, né, aquilo que ele foi chamado e qual era o seu destino final. Por isso que ele venceu. E todos que viveram assim, que vivem assim, vão vencer, né? Sem desânimo. Mas o desânimo, uma hora ou outra, pega as pessoas. Porque somos gente, né? A gente sofre, a gente sente as coisas. Só que fomos chamados para não viver pelo que sentimos, né? Por isso que vencemos o desânimo. Outra situação que as pessoas desanimam é que elas cansou de fazer o bem e não ter retorno. As pessoas cansou de perdoar, ela cansou de perseverar, ela cansou de orar, ela cansou de esperar, ela cansou de ter fé, ela cansou de confiar, ela cansou de acreditar que Deus ia mudar a situação, ela cansou de tudo, né? Cansou de viver, cansou de fazer o bem para o próximo, porque não faz sentido, não tem um retorno. Então tem pessoas que cansam de fazer o bem, né? Só que a palavra de Deus fala em Gálatas 6:9 assim, ó: e não nos desfaleçamos de fazer o bem, pois se não desistirmos, colheremos no tempo certo. É uma promessa, né? Quem não cansa e não quem não desfalece, né, de fazer o bem e não desiste, vai colher o seu tempo certo. E por que tem esse aviso, né? Porque tem gente que desfalece e que desiste. Mas quem não desiste, não desfalece, colhe no tempo certo. É a tal da perseverança, né? E o que gera fé é a perseverança. As pessoas não acham que fé é um sentimento, uma magia que acontece da noite pro dia, mas a fé é mostrada através da perseverança, né? A pessoa perseverar. Foi o que Jesus ensinou. Outro motivo que faz as pessoas desanimarem é as dificuldades da vida, do dia a dia, do trabalho, os desabores, os desencontros, os problemas, as dívidas, enfim. Essas coisas do dia a dia que faz as pessoas desanimar. Para dona de casa, né? Lavar a roupa, passar, cozinhar, a mesma coisa todo dia, toda semana. Trabalhar, acorda no mesmo horário, entra no mesmo horário, almoça no mesmo horário, ir para academia, enfim, ir para o culto, orar, ler a Bíblia, enfim.
A pessoa cansa do dia a dia, da rotina, ela desânimo, né? Só que, olha o que diz na palavra de Deus, né? Marcos 4:4. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e chegaram as aves e a devoraram. Outra parte caiu em solo pedregoso, e não havendo terra suficiente, nasceu rapidamente, pois a terra não era profunda. Contudo, ao raiar do sol, as plantas se queimaram, e porque não tinham raiz, secaram. Outra parte ainda caiu entre os espinhos. Nesses espinhos cresceram e sufocaram as plantas, e por isso não pode dar frutos. Finalmente, outras partes caíram em terra boa, germinaram, cresceram e ofereceram grande colheita, a 30, 60 e até 100 por um. E Jesus alertou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Tem várias pessoas na Bíblia que sofreu desânimo, né? Que passou pelo desânimo, né? E você deve conhecer. Se não for você, foi alguém próximo a você que está desanimado, ou que já desanimou e superou, outros não superou. Mas tem uma pessoa que é um exemplo clássico do desânimo, foi Elias, né? Depois dele ter matado 850 profetas lá de Baal e Azerá, aí ele sofreu uma ameaça lá da esposa de Acabe. E o que aconteceu com ele? Ele andou praticamente quase de 400 a 700 quilômetros a pé e se refugiou em uma caverna, né? Com o desânimo da ameaça de Jezabel. Olha o que diz em 1 Reis 19:9, né? Até o 10. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Então Elias ouviu a voz do Senhor que lhe questionou nesses termos: que fazes aqui, Elias? Ao que ele respondeu: sinto minhas entranhas serem consumadas por causa do ardente zelo que tenho por Yahvé, o Senhor Deus dos exércitos, porquanto os israelitas abandonaram a tua aliança, destruíram teus altares e mataram teus profetas ao fio da espada. Eu fiquei solitário, restou somente eu, e agora procuro também tirar minha vida, né? A ameaça de uma mulher. Acontece bastante com aquelas pessoas, né? Que é toda intensa, né? É tudo extremista, né? Nada ela tem equilíbrio na vida, né? E pessoas extremistas, acontece isso do desânimo, né? Com ela é 880, ou chove ou tá seco, ou em cima ou embaixo. E as pessoas que é muito extremista, né? Acontece isso do desânimo, né? Ora um dia todinho e depois fica o mês todo sem orar, né? Ou jejua a semana todinha e depois nunca mais jejuou, porque Deus não respondeu a oração e não aconteceu do jeito que ele queria, né? Pessoa extremista, acontece muito do desânimo. Outra coisa que causa desânimo nas pessoas as pessoas ficam tentando ser o que não são e reclamam pelo que não tem ou pela oportunidade que não aparece. Isso também causa desânimo, né? A pessoa viver tentando o que não é. E na igreja acontece muito isso, né? Todo mundo quer parecer ser santo, todo mundo quer parecer que tem intimidade com Deus. Aí as redes sociais ajudam, né? As pessoas são felizes, as pessoas não têm problema no casamento, as pessoas não têm problema com os filhos, as pessoas sempre, todo dia o versículo do dia, né? Não lê a Bíblia, Ctrl+C, Ctrl+V, mas posta o versículo do dia. As pessoas não passam por dificuldade financeira, elas mostram isso em redes sociais, né? E até falam, né? Vive o que não é. E imagine a angústia, né? Da pessoa, ela fora de casa é uma coisa, dentro de casa é outra coisa. E quem vive assim é difícil, né? Não desanimar, né? Não entrar em depressão, em angústia de alma, né? Porque ela vive num paradoxo, numa ambivalência de alma terrível. E tudo isso que eu falei acima, né? As pessoas resumem a vida falando que, tipo, é a vontade de Deus.
que tudo isso que acontece é a vontade de Deus. E quando a gente fala que é a vontade de Deus, a gente não precisa mudar, né? Afinal, é a vontade de Deus. Se é a vontade de Deus, o que eu vou mudar, né? É a vontade de Deus, não tem como mudar. Aí quando a pessoa fala isso, ela não precisa mudar. Porque é mais fácil você colocar que seja a vontade de Deus, aí você fica isento, você não precisa melhorar em nada na sua prática do Evangelho. Você ter mais fé, você, para ter ou ter fé, né? Você perseverar mais, você ser constante, você praticar o perdão, praticar a paciência, praticar a benignidade, os frutos do Espírito, né? Que vai ser tema dos próximos vídeos. Então é muito mais fácil a pessoa pegar e falar que é a vontade de Deus, aí ela não precisa mudar, ela não precisa se enxergar, né? Afinal é a vontade de Deus. Só que a gente vê que não é assim que funciona, né? E se você for olhar, quem vive assim, falando que é a vontade de Deus, a pessoa nunca muda, né? Afinal, tudo é a vontade de Deus. Mas a gente foi chamado para se enxergar, né? Aquilo que é a vontade de Deus, lógico que a gente não vai mudar, mas a prática do Evangelho e tentarmos praticar o Evangelho, todo dia nós fomos chamados para isso. Afinal, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, né? E a gente tem que se examinar para ver o que temos que melhorar, né? E se você for ver nessa lógica, Paulo se enxergava, né? E ele sabia quem ele era, para que ele foi chamado, e as dificuldades que ele passou não foram motivos para ele desanimar ou parar, né? Se você for ler, eu vou ler aqui para vocês, 2 Coríntios 11, do 23 ao 33. Olha as dificuldades que Paulo passou, né? Nos dias de hoje ele é uma pessoa mais sucedida, né? Porque um discípulo, um apóstolo não podia passar por isso, né? Que é mau testemunho, né? Mas ainda bem que é o que os outros falam, não o que a Bíblia diz, né? Que o que a Bíblia diz é isso que eu vou acabar de ler. 2 Coríntios 11, 23 em diante, até o 33. São servos de Cristo? Eu ainda mais, me expresso como se estivesse enlouquecido, pois trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente em perigo de morte várias vezes, 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui espancado com varas, 1 vez fui apredejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei um dia e uma noite exposto à fúria do mar. Muitas vezes passei por perigos em viagens, perigo em rios, perigos entre assaltantes, perigo entre meus próprios compatriotas, perigo entre os gentios, perigos nas cidades, perigo no deserto, perigo no mar, perigos entre os falsos irmãos. Trabalhei arduamente por diversas vezes, fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes atravessei longos períodos de jejum. Suportei frio e nudez. Além de tudo isso, pesa diariamente sobre mim a responsabilidade que tenho com todas as igrejas. Ora, quem se enfraquece que eu semelhantemente não me sinto enfraquecido? Quem se escandaliza que eu de igual forma não fique indignado? Se portanto devo me orgulhar, então que seja nas atitudes que revelam minha própria fraqueza. O Deus de paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que é bendito por toda a eternidade, sabe que não estou falseando a verdade. Em Damasco, o governador da cidade, sob a autoridade do rei Aretas, vigiava a cidade dos damascenos com firme propósito de empreender-me. Todavia, através de uma janela, desceram-me muralha abaixo, dentro de um cesto, e assim fui livre da mão deles. Aí, se você for ver as cartas de Paulo, né, você vê os relatos, né, que ele pode todas as coisas naquele que fortalece ele, né, porque as dificuldades da vida, os problemas, as angústias, não era motivo para desânimo, né. Afinal, Paulo fala que essas tribulações não é para se comparar com a glória que ainda há de ser revelada, né, porque são meras e momentâneas tribulações, ele diz na carta de Coríntios. Outra pessoa que sofreu também foi Jesus, né? Que Jesus foi rejeitado pelos parentes dele, pelos amigos dele. E no caso, Jesus não ficou desanimado, né?
Mas as pessoas se desanimam, né, quando são rejeitadas, quando não são reconhecidas. Olha o que diz em Marcos 6, do 1 ao 6. Jesus saiu dali e foi para sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou no sábado, começou a ensinar na sinagoga e muitos dos que ouviram ficaram admirados. De onde lhe vem essas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E esses milagres que ele faz? Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco suas irmãs? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhe disse: só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa, é como um profeta não tem honra. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los, e ficou admirado com a incredulidade deles. Então Jesus passou a percorrer aos povoados, ensinando. Então, outro motivo de desânimo é a incredulidade, né? A pessoa ser incrédula, ela não tem ânimo para nada, né? Ela não acredita em nada. Como que a pessoa vai ter ânimo se ela não crê? É difícil, né? Então, quem é incrédulo, é mais fácil ele ter desânimo, viver desanimado, do que ter ânimo. João 7,5. Pois nem mesmo seus irmãos acreditavam nele. Imagine você estar com o dono do mundo do seu lado e você não crê. As pessoas foram salvas, já teve experiências com Deus, os pecados perdoados, e tem pessoas que não conseguem crer mesmo assim, vivem em desânimo, apesar de já ter inúmeras experiências com Deus. Jesus venceu, né? Ele falou que ia fazer cada um de nós vencedor. E o segredo para não desanimar é ter ânimo. Simples assim. É crer, né? Olha o que diz em João 16:33. Eu vos preveni sobre esses acontecimentos, para que em mim tenhais paz. Nesse mundo sofrereis tribulação e desânimo. Mas tende fé e coragem. Eu venci. Ter fé é o remédio para não passar pelo desânimo, né? Porque tem fé, mesmo diante da morte, ele está crendo, né? E porque a morte é promoção, é glória, é vida, é honra, é privilégio. Imagine, o dia mais glorioso do cristão é o dia que ele morre, que é o dia que ele se encontra com Deus. Mas tem pessoa que não pensa assim. Então, se a gente crê, tem fé, é um antídoto para o desânimo, né? A pessoa vive crendo no impossível. É difícil alguma coisa desanimar, né? Se ela crê no impossível. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, é o que diz Hebreus. Então, outro fator que desanima as pessoas, que causa desânimo, é a pessoa viver como se tudo que acontecesse dependesse dela. E quem vive assim é a mesma coisa que dá murro em ponta de faca, né? Porque não funciona assim, né? Deus é soberano, Ele que governa, tudo depende dEle, tudo é para Ele, tudo é por meio dEle, tudo é para a glória dEle, né? É nele que vivemos e nos existimos, né? E sobrevivemos. Aí a pessoa vive o contrário disso, achando que tudo depende dela, tudo é por meio dela, tudo é para ela. Se ela não orar, nada acontece. Se ela não crer, nada acontece. Então ela vive por mérito. E quem vive por mérito é impossível agradar a Deus. Porque se fosse pelas obras, Romanos fala que a graça deixaria de ser graça, né? E já não é mais pelas obras, é pela fé. E Romanos 9,16 diz assim: assim claro está, que isso não depende da vontade, tampouco do esforço do ser humano, mas da maneira como Deus focaliza sua misericórdia. A gente tem que se esforçar não para fazer as coisas acontecer, mas sim viver de acordo com aquilo que fomos chamados, né? Não é para acontecer, mas é para a gente viver de acordo com aquilo que fomos chamados, porque tudo acontece porque Deus quer, e quando Deus quer, não depende da gente, mas a gente viver se esforçando
É a condição, é a nossa nova condição, é a nossa nova natureza, né? E não é pelas obras, né? A gente foi chamado para as obras, que é diferente, muda tudo. Mas vou finalizar esse estudo dando um exemplo, né? De Pedro. Pedro, ele desanimou. Depois que ele negou Jesus 3 vezes, aí Jesus morreu. Ele voltou a ser pescador, né? Ele entrou em profundo desânimo, né? Ou quase uma depressão. E Jesus dá um exemplo. O que eles fazem quando ele intervém na vida das pessoas, né? Quando ele toma providência na vida de alguém, né? Quando está desanimado. Tem um exemplo, né? Que ele fez com Pedro, né? Ele fez e falou, né? O que Pedro tinha que fazer, né? João 21, do 15 ao 17. Olha o que aconteceu. Assim, após tomarem o de jejum, Jesus questionou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que esses outros? Respondeu ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus o encarregou: Cuida dos meus cordeiros. Outra vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Ele afirmou: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe confiou: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou angustiado por Jesus lhe haver perguntado pela terceira vez: Tu me amas? E assegurou-lhe: Senhor, tu conheces todas as coisas e sabes que eu te amo. Comissionou Jesus: Apacenta minhas ovelhas. O que eu entendo, o que eu aprendo com essa passagem? O segredo para a gente não desanimar e nunca cair no desânimo é dar fruto. No caso, Jesus falou, né, 3 vezes: apacenta, né, as minhas ovelhas. Faz alguma coisa. E quem dá fruto, né, dá fruto para o próximo, não dá fruto para si. Afinal, uma árvore, quando ela brota os frutos, nasce os frutos, não é para ela, né? Ela não tira proveito. É alguém que vai lá e pega e tira. E Jesus falou a Pedro: vai dar fruto, apacenta minhas ovelhas, pastoreia elas. Então, quando estamos desanimados, a gente tem que fazer aquilo que fomos chamados, que é dar fruto, né? E que o nosso fruto permaneça. Foi o que Jesus ensinou, né? E toda árvore boa produz bom fruto, né? Todos são sujeitos a passar pelo desânimo, né? Mas Deus consola, conforta a cada um de nós. É o que ele fala em 1 Coríntios 1:3. Olha o que diz, do 3 até o 10. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que também sejamos capazes de consolar os que passam por qualquer tribulação, por intermédio da consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Porquanto, da mesma maneira como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, igualmente por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Ora, se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Se somos consolados, é pois para a vossa consolação, a qual vos proporciona perseverança, a fim de que suporteis as mesmas aflições que nós também estamos passando. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas somente em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e seguirá nos livrando de tão horrível perigo de morte. É nele que depositamos toda a nossa fé, que continuará nos livrando. E eu quero terminar lendo Filipenses 3, do 13 ao 14. Irmãos, não penso que eu já tenha o alcançado, ou me livrado do desânimo, né? Mas uma coisa faço: eu me esqueço das coisas que ficaram para trás e avanço para as que estão adiante de mim. Prossigo para o alvo,
a fim de ganhar um prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, quem vive com alvo, sabe para quem foi chamado, sabe quem serve. E o que precisa fazer aqui, quando Jesus não volta, é quase impossível a pessoa desanimar. Ela pode passar por períodos de desânimo, mas ela vai vencer todos. Afinal, Cristo venceu e Romanos 8 diz que somos mais que vencedores, né? Espero que você tenha entendido, espero que você tenha crescido na graça e no conhecimento. Que Deus te abençoe com paz e com sabedoria. Até o próximo estudo.